E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Winkley, vamos para mais uma aula de física. Nesta aula a gente vai realizar a resolução de exercícios sobre os conteúdos que a gente viu na aula passada. A gente estudou sobre calor, né, como o calor se propaga. A gente analisou os tipos de propagação de calor, que é por condução, convecção e radiação. E na aula de hoje a gente vai realizar algumas resoluções de exercícios de algumas questões para a fixação do conteúdo que a gente estudou, tá certo? Então, a primeira questão diz para a gente o seguinte: imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB. Ou seja, dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo a temperatura de A maior do que B. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, ou seja, quando colocamos, por exemplo, um em cima do outro, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. Letra A, os corpos se repelem. A gente viu isso? Não, né, gente? A gente não viu que os corpos se repelem. Então, essa letra A é falsa. B, o calor flui do corpo A para o corpo B por tempo indeterminado. Esse primeiro texto aqui está certo, né? O calor flui, do corpo A para B. No entanto, esse termo aqui, por tempo indeterminado, está incorreto. A gente sabe que tem um equilíbrio térmico, então não é por um tempo indeterminado. Vai chegar um momento que vai acabar esse fluxo de calor, tá certo? Eles vão entender a equilíbrio. Então, essa letra B é incorreta, tá certo? Letra C. O calor flui do corpo B para o corpo A por tempo indeterminado. Não, né, gente? O calor ele não flui do corpo B para o corpo A. Por quê, professor? Porque o corpo B ele está com menor temperatura, tá certo? O calor não pode fluir do corpo B para o A por isso. É sempre do corpo que está com maior temperatura, no caso A, para o B que está com menor temperatura. Sempre é assim, tá certo? Então o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá certo? Então, essa letra C é falsa. Letra D, o calor flui de A para B até que ambos atinjam a mesma temperatura. Correto, essa é a alternativa correta. Por quê, professor? O calor ele vai fluir de A para B, como a gente falou, né, de maior temperatura para o menor temperatura, até que ambos atinjam a mesma temperatura, ou seja, até que entrem em equilíbrio térmico, tá certo? Então, essa primeira questão, a alternativa correta é a letra D. Então, gente, dando continuidade, vamos para a próxima questão. A próxima questão nos diz que, em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido, sendo eles o de condução, convecção ou radiação. Primeira afirmativa. Primeira situação. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador por... E aí? Vamos ler de novo. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador por condução. A gente viu isso? Ou é por convecção ou por radiação? Nesse caso, galera, vai ser por convecção. A gente estudou, a gente analisou, até a gente fez um exemplo, né, da geladeira. A gente viu que, no caso, o ar quente irá subir e o ar frio vai descer. Então, essa abertura, né, nas grades facilita a circulação do ar, né, facilita essas correntes de convecção. A gente analisou isso, né, a gente analisou as correntes de convecção, facilita esse ciclo. Ou seja, facilita a circulação, facilita a ida da energia térmica, né, até o congelador.
Então, até aí tudo bem. Então, a gente sabe que a primeira é convecção. Então, a gente já pode eliminar algumas alternativas. A gente pode eliminar a letra A, que diz que a primeira afirmativa é condução e não é convecção. A letra B e a letra C. Então, a gente já pode eliminar elas. Então, a gente vai ficar só com a alternativa D ou E. Vamos para a segunda situação. Ele diz que o único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo é a condução ou a radiação. A gente viu que é a radiação, né, gente? A gente até citou o caso das ondas, né? A gente sabe que é pelas meios das ondas eletromagnéticas. A gente até citou o exemplo da Terra e o Sol. Então, a gente pode discorrer. Também a gente falou sobre a garrafa térmica. Então, a gente afirma que é por radiação. Tá certo? Então, a gente já sabe que é a letra E. Mas vamos ver a terceira afirmativa, a terceira situação. Ela nos diz que na garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre. Ou entre por radiação ou condução. Nesse caso, é por condução. A gente até explicou, né? É incrível que saiu a mesma explicação que a gente fez lá sobre as garrafas térmicas na aula passada. A gente explicou que essas paredes duplas de vidro têm essa finalidade de evitar a saída ou a entrada de calor por condução. Então, a nossa alternativa correta é a letra E, com convecção, radiação e condução. Então, pessoal, dando continuidade aqui às nossas questões, a gente tem aqui o seguinte. Analisando uma geladeira doméstica convencional, podemos afirmar que a primeira afirmação nos diz que o congelador fica na parte superior para favorecer a condução do calor que sai do alimento e vai até ele. Ou seja, ele quer falar o quê? Que o congelador fica na parte superior para favorecer a condução do calor que sai dos alimentos e vai até ele. Não, né, pessoal? Pelo contrário, é porque sai do congelador e vai para o alimento. Então, essa primeira afirmativa aqui, ela é falsa. Tá bom? A segunda afirmativa, ela nos diz que as prateleiras são grades vazadas e não chapas inteiriças, ou seja, chapas inteiras, sem vazamentos, para permitir a livre convecção das massas de ar quente e fria no interior da geladeira. Sim, isso é correto. A gente até destacou nas questões anteriores essa opção, que as grades são vazadas com esse intuito de facilitar a permissividade, né? O deslocamento da massa de ar ali dentro da geladeira. Então, a segunda alternativa é correta. Terceira alternativa. A energia térmica que sai dos alimentos chega até o congelador, principalmente por radiação? Não, né, pessoal? Nesse caso, a gente viu que radiação não está envolvida nesse processo. A gente viu que está envolvida a parte da convecção. Então, não tem a ver com radiação. Então, essa é falsa. Vamos para a quarta alternativa. A quarta alternativa, ela nos diz que as paredes da geladeira normalmente são intercaladas com material isolante, com o objetivo de evitar a entrada de calor por condução. Isso é verdade. As geladeiras, né, as portas das geladeiras, até mesmo a porta do congelador, elas têm ali material isolante. Para você abrir aquela portinha do congelador, lá dentro dela tem isopor, ou seja, para ela manter ali a temperatura adequada, ou seja, para que não haja essa troca com o meio externo, por meio de condução. Então, fazendo com que a geladeira tenha a tendência ali de permanecer com a temperatura ali adequada no seu interior. É quase o mesmo princípio ali de isolamento, né, de material isolante que tem na garrafa, né? Então, a gente pode perceber que é para evitar essa entrada de calor por condução. Então, a gente viu que as afirmativas corretas que tem na nossa pergunta são a 2 e a 4. Logo, a nossa alternativa correta é a letra D, D de dado. Vamos aqui para a próxima questão.
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela diz o seguinte: ela diz que o efeito estufa, processo natural de aquecimento da atmosfera, é essencial para a existência de vida na Terra. Em tal processo, uma parcela de radiação solar, refletida da radiação térmica emitida pela superfície terrestre, interage com determinados gases presentes na atmosfera, aquecendo-a. O principal mecanismo físico responsável pelo aquecimento da atmosfera, devido à ação do efeito estufa, ressalta a absorção por certos gases da atmosfera de parte da radiação ultravioleta recebida pela Terra. Pode ser, né, gente? Vamos ficar aqui em dúvida nessa alternativa. B. Reflexão por certos gases da atmosfera da radiação visível emitida pela Terra. Não, gente, esse aqui é falso. Não está relacionado à parte de reflexão. Letra C. Absorção por certos gases da atmosfera de parte da radiação infravermelha proveniente da superfície da Terra. Pode ser. Essa pode ser a nossa opção. Vamos para a D. A D diz que a reflexão por certos gases da atmosfera de parte da radiação de micro-ondas recebida pela Terra. Não, essa aqui também é falso, né? Não está relacionada a esse processo aqui de micro-ondas. A letra E, refração das radiações infravermelhas e ultravioletas na atmosfera da Terra. Também não. Então, a alternativa que mais corresponde a esse fenômeno está relacionada à alternativa C, que é a absorção por certos gases da atmosfera de parte da radiação infravermelha proveniente da superfície da Terra. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa resolução de exercício. Espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham compreendido a aplicação do que a gente viu ao longo das nossas aulas. E foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!